Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje vamos mergulhar juntos em um dos segredos mais profundos e transformadores das Escrituras Sagradas. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem caminhar em intimidade profunda com Deus, enquanto outras vagueiam perdidas, mesmo frequentando congregações há anos? Por que certas orações são respondidas e outras parecem ecoar no vazio? Existe um caminho oculto nas Escrituras, um segredo que Deus revela somente aos corações genuinamente arrependidos, e hoje vamos descobrir juntos esse tesouro milenar escondido no Salmo 25. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir não é apenas conhecimento histórico, mas uma revelação que arqueólogos, linguistas e teólogos têm confirmado através dos séculos, e que vai transformar completamente sua compreensão sobre como Deus direciona aqueles que verdadeiramente o buscam. O Salmo 25 foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus, em um momento de profunda angústia e busca por direção divina. Historiadores bíblicos situam este salmo provavelmente durante o período em que Davi fugia de Saul ou enfrentava conspirações em seu próprio reinado. Para entendermos a profundidade desta oração, precisamos saber que naquela época, há aproximadamente 3.000 anos, a região de Judá, onde Davi estava, corresponde hoje ao sul de Israel, uma área montanhosa e árida distante, cerca de 20 quilômetros de Jerusalém. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana incluía constantes ameaças de nações vizinhas, traições políticas e batalhas pela sobrevivência. Davi não estava em um palácio confortável escrevendo poesia abstrata. Ele estava literalmente fugindo por sua vida, escondendo-se em cavernas que foram identificadas por escavações modernas na região de En-Gedi e Adulão. Vamos ouvir juntos o salmo completo e depois mergulharemos em cada revelação oculta. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. De fato, ninguém que espera em ti será jamais envergonhado, mas serão envergonhados os que são pérfidos sem causa. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e do teu amor leal, que existem desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. Conforme o teu amor leal, lembra-te de mim, Senhor, por causa da tua bondade. Bom e justo é o Senhor. Por isso ele mostra aos pecadores o caminho. Ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são amor e fidelidade para os que guardam os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, embora seja grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. A sua alma repousará no bem-estar, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e lhes revela a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. Alivia as angústias do meu coração e livra-me das minhas aflições. Vê a minha aflição e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como os meus inimigos aumentaram e com que ódio cruel me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Livra Israel, ó Deus, de todas as suas angústias. Agora, meu amado, vamos destrinchar os segredos ocultos neste salmo. A primeira revelação começa com a expressão, elevo a minha alma.
A palavra hebraica usada aqui é nasa, que significa literalmente levantar, erguer, carregar. Linguistas explicam que no contexto cultural da época, essa expressão significava entregar totalmente, sem reservas, como um filho pequeno que levanta os braços para o pai carregar. Para aquela sociedade patriarcal do Oriente Próximo, onde a relação pai-filho determinava toda a estrutura social, isso era revolucionário porque Davi estava dizendo que sua alma inteira, sua essência, estava sendo depositada nas mãos de Deus como um bebê indefeso. Antropólogos culturais revelam que naquela época expor vulnerabilidade assim era considerado perigoso, porque inimigos poderiam usar fraquezas contra você. Mas Davi faz exatamente isso diante de Deus. Quando Davi diz, mostra-me os teus caminhos, ele usa a palavra hebraica derek, que não significa apenas uma estrada física, mas todo um modo de vida, um padrão de conduta. Segundo especialistas em línguas semíticas, derek, no período do Antigo Testamento, carregava o sentido de jornada completa, destino e propósito. Hoje, essa região onde Davi caminhava, entre Jerusalém e Hebrom, era atravessada por rotas comerciais importantes que conectavam o Egito à Mesopotâmia. Uma jornada que na época levaria semanas de caminhada por terreno perigoso. Arqueólogos mapearam essas antigas rotas e descobriram que viajantes precisavam conhecer cada curva, cada fonte de água, cada lugar seguro para acampar, porque um erro de caminho significava morte certa no deserto. Quando Davi pede para Deus mostrar seus derek, ele está pedindo esse conhecimento íntimo de navegação espiritual. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela análise textual moderna. No versículo 9, Davi revela o segredo. Ele conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. A palavra traduzida como humildes é anavim, em hebraico, que vem da raiz aná, significando ser dobrado, ser curvo, ser submisso. Estudos linguísticos mostram que essa palavra era usada para descrever alguém que voluntariamente se curvava, não por fraqueza, mas por reconhecimento de uma autoridade maior. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas se curvavam completamente até o chão diante de reis e senhores, uma prática cultural documentada em relevos assírios e egípcios da mesma época. O segredo oculto aqui é devastador. Deus revela seus caminhos apenas aos que se dobram, aos que reconhecem sua total dependência dele. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o arrependimento genuíno é a chave mestra para receber direção divina. No versículo 8, Davi declara: bom e justo é o Senhor. Por isso ele mostra aos pecadores o caminho. A palavra pecadores aqui é chataim, em hebraico, derivada de chata, que significa literalmente errar o alvo, como um arqueiro que atira e não acerta o centro. Especialistas em cultura militar antiga explicam que o treinamento de arqueiros no Oriente Próximo Antigo era rigoroso, exigindo anos de prática. Um soldado que errava o alvo não era condenado, mas precisava reconhecer o erro para ser corrigido e treinado novamente. Deus opera pelo mesmo princípio. Ele mostra o caminho não aos que fingem perfeição, mas aos que admitem que erraram o alvo. Arqueólogos descobriram que a vida cotidiana no período davídico incluía sistemas complexos de justiça tribal, onde anciãos se reuniam nos portões das cidades para resolver disputas. Nesses contextos, confessar uma falta não era sinal de fraqueza, mas de honra e integridade. O versículo 14 revela algo extraordinário. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e lhes revela a sua aliança. A palavra traduzida como segredos é sod, em hebraico, que significa conselho íntimo, assembleia secreta,
companhia de confidentes. Linguistas explicam que essa palavra era usada para descrever reuniões privadas entre reis e seus conselheiros mais próximos, onde planos estratégicos eram discutidos. Imagine isso. O Rei dos Reis, o soberano do universo, está dizendo através de Davi que ele tem uma assembleia íntima, um círculo interno de confidentes, e a entrada nesse círculo não é por status, educação ou perfeição, mas pelo temor reverente que leva ao arrependimento genuíno. Vamos mais fundo ainda. No versículo 11, Davi faz uma declaração chocante. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, embora seja grande. A palavra grande aqui é rab, em hebraico, que pode significar numeroso, pesado, abundante. O contexto cultural explica que na sociedade israelita antiga, pecados eram vistos como dívidas literais que precisavam ser pagas. Historiadores documentaram através de registros cuneiformes da Mesopotâmia que dívidas impagáveis levavam à escravidão. Davi está admitindo uma dívida impagável, mas confia que o nome de Deus, sua reputação de misericórdia, é maior que qualquer dívida. Por séculos pensávamos que o perdão divino era simples clemência, até descobertas arqueológicas revelarem que no Código de Hammurabi e outras legislações antigas, perdão de dívidas era um ato régio que demonstrava o poder e a generosidade do monarca. Deus perdoa não apenas por compaixão, mas para demonstrar sua supremacia sobre toda lei e justiça. O versículo 12 apresenta uma promessa extraordinária. A sua alma repousará no bem-estar, e os seus descendentes herdarão a terra. A palavra traduzida como bem-estar é tov em hebraico, que significa bom, próspero, agradável. Mas linguistas descobriram que tov, no contexto original, carrega um sentido muito mais amplo. Significa estar em shalom, em paz completa, em alinhamento total com o propósito criado por Deus. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que enquanto babilônios, egípcios e assírios buscavam prosperidade através de conquistas violentas e exploração, Deus estava revelando através de Davi um caminho radicalmente diferente. Prosperidade através de humildade, herança através de arrependimento, segurança através de confiança. Agora chegamos ao coração pulsante deste salmo. Nos versículos 16 a 18, Davi expõe sua vulnerabilidade total. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. Alivia as angústias do meu coração e livra-me das minhas aflições. Vê a minha aflição e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Aqui está o padrão. Davi não separa seus problemas externos de sua condição espiritual interna. Ele conecta diretamente seu sofrimento com a necessidade de perdão. Para aquela época, isso era revolucionário, porque a religiosidade pagã ao redor separava totalmente ritual de moralidade. Você podia sacrificar aos deuses enquanto vivia imoralmente, mas Deus estava ensinando através de Davi que não existe intimidade divina, não existe direção celestial, não existe revelação de caminhos sem um coração genuinamente arrependido. Especialistas em teologia bíblica explicam que este salmo é estruturado como um acróstico alfabético em hebraico, onde cada versículo começa com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Isso não era apenas artifício literário, mas um recurso de memorização crucial numa época onde a maioria das pessoas era analfabeta. Deus estava garantindo que esta mensagem sobre arrependimento e direção divina fosse preservada e transmitida oralmente através das gerações. Recentes escavações revelaram que salmos eram cantados em peregrinações a Jerusalém, uma jornada que podia levar dias e que famílias inteiras memorizavam esses cânticos. Imagine caravanas de peregrinos subindo as colinas de Judá, cantando sobre como Deus revela seus caminhos aos humildes, enquanto o sol do deserto brilhava sobre eles.
Geólogos descobriram que a região onde Davi escreveu muitos salmos é caracterizada por uades, vales secos que repentinamente se enchem de água torrencial durante chuvas. Esses uades eram tanto fonte de vida quanto perigo mortal. Um viajante que conhecesse os caminhos seguros sobrevivia. Um ignorante podia ser arrastado por enchentes repentinas. Quando Davi pede, guia-me na tua verdade, ele está usando a realidade geográfica ao seu redor como metáfora espiritual. A palavra verdade aqui é emet em hebraico, que significa firmeza, estabilidade, confiabilidade. No contexto geográfico, significava encontrar terreno sólido em meio aos uades traiçoeiros. Espiritualmente, significa encontrar fundamento firme em meio às enchentes caóticas da vida. O versículo 15 declara: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. A palavra armadilha é reshet em hebraico, termo técnico para redes usadas por caçadores. Antropólogos culturais revelam que naquela época caçar com redes era prática comum, e as armadilhas eram tão bem disfarçadas que animais não as percebiam até estarem completamente enredados. Davi está dizendo que vivemos num campo minado espiritual, onde armadilhas são invisíveis aos olhos naturais. Somente mantendo o foco constante em Deus, somente através da intimidade que vem do arrependimento genuíno, conseguimos enxergar e evitar essas armadilhas mortais. Mas aqui vem algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. Escavações em Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, revelaram cópias do Salmo 25 datadas de antes de Cristo, provando que este texto foi preservado com precisão extraordinária através de milênios. Mais fascinante ainda, análises textuais mostram que comunidades judaicas antigas consideravam este salmo como oração de proteção e direção, recitando-o especialmente em tempos de perseguição. Durante o exílio babilônico, quando Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C., judeus cativos a aproximadamente 900 quilômetros de sua terra natal recitavam este salmo, encontrando esperança na promessa de que Deus mostra seus caminhos aos humildes. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje. Você vive em uma época onde informação está disponível instantaneamente, mas direção divina parece cada vez mais rara. Por quê? Porque vivemos numa cultura que idolatra autossuficiência, que ridiculariza vulnerabilidade, que confunde humildade com fraqueza. A mesma arrogância que fazia faraós se proclamarem deuses, agora se manifesta em currículos inflados, perfis de redes sociais fabricados e uma recusa generalizada em admitir erros. Mas o segredo oculto do Salmo 25 permanece inalterado através dos milênios. Deus revela seus caminhos, seus segredos, sua direção íntima somente aos que se dobram, aos que reconhecem seu pecado, aos que elevam sua alma em total dependência. Como colocar isso em prática hoje? Primeiro, reconheça que você errou o alvo. Não justifique, não minimize, não compare seu pecado com o dos outros. Use as palavras de Davi: perdoa o meu pecado, embora seja grande. Segundo, eleve sua alma. Isso significa parar de tentar gerenciar sua vida através de estratégias humanas e, literalmente, depositar tudo nas mãos de Deus como uma criança indefesa. Terceiro, mantenha seus olhos constantemente voltados para o Senhor. Numa época de distrações infinitas, isso é revolucionário. Significa começar e terminar o dia em sua presença, filtrar decisões através da oração, buscar sua face antes de buscar soluções. A palavra original revela um significado que transforma nossa compreensão. Quando Davi diz no versículo 4, ensina-me as tuas veredas, ele usa o verbo lamad,
que significa não apenas instrução intelectual, mas treinamento prático, aprendizado experiencial. Deus não quer apenas informar você sobre seus caminhos. Ele quer treiná-lo, caminhar ao seu lado, corrigir seus passos em tempo real. Mas esse nível de tutoria divina, essa escola íntima do Espírito Santo, está disponível apenas para corações genuinamente quebrantados. Engenheiros espirituais, se é que posso chamar assim os grandes mestres da fé através da história, confirmam que cada avivamento, cada movimento poderoso de Deus, começou com arrependimento profundo e genuíno. Hoje sabemos que essa região onde Davi escreveu, onde ele fugiu, onde ele clamou, é terra disputada há milênios. Mas enquanto impérios ascenderam e caíram, enquanto Jerusalém foi destruída e reconstruída múltiplas vezes, as palavras deste salmo permaneceram vivas, transformando corações em cada geração. Por quê? Porque tocam na necessidade universal humana. Todos nós precisamos de direção. Todos nós erramos o alvo. Todos nós carregamos o peso de pecados que não conseguimos carregar sozinhos. E agora permita-me compartilhar com você a mensagem final que arde em meu coração. Há 3.000 anos, um rei fugitivo escreveu estas palavras em cavernas úmidas, perseguido por inimigos, carregando o peso de erros que ameaçavam destruí-lo. Ele poderia ter endurecido seu coração, poderia ter culpado outros, poderia ter usado seu poder régio para justificar suas falhas, mas ele escolheu se dobrar. Ele escolheu elevar sua alma. Ele escolheu confessar que seu pecado era grande. E sabe o que aconteceu? Deus o chamou de homem segundo seu próprio coração. Não porque Davi era perfeito, mas porque Davi sabia se arrepender. Hoje, neste exato momento, não importa quantas vezes você errou, não importa quão pesada é sua culpa, não importa há quanto tempo você tem vagueado sem direção clara. O mesmo Deus que falou com Davi está falando com você através deste salmo milenar. Ele está dizendo: dobre-se, reconheça, eleve sua alma para mim, e eu vou te mostrar meus caminhos. Não apenas o caminho genérico que todos veem, mas meu caminho específico para você, meus segredos, minha direção íntima. A prosperidade que Deus promete não é acúmulo egoísta, mas shalom completo, paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com outros, propósito claro, herança assegurada. A paz que Ele oferece não é ausência de problemas, mas presença constante no meio deles. Como Davi, você pode estar cercado de inimigos, mas com os olhos fixos no Senhor, suas armadilhas se tornam visíveis e evitáveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, aquele que caminhou perfeitamente nas veredas que Davi apenas vislumbrou, eu declaro sobre sua vida que o Deus de misericórdia remova a vergonha do seu passado, que Ele quebre toda a fortaleza de orgulho que tem impedido seu arrependimento genuíno. Que Ele abra seus olhos espirituais para enxergar as armadilhas escondidas em seu caminho. Que Ele te inclua no círculo íntimo, na assembleia secreta, no conselho privado onde seus segredos são revelados. Que sua alma repousa em paz verdadeira, não na paz superficial que o mundo oferece, mas na paz profunda que vem de estar alinhado com o propósito eterno de Deus. Que teus descendentes, tanto biológicos quanto espirituais, herdem não apenas bens materiais, mas a herança inabalável de uma fé genuína, transmitida através de gerações, porque você escolheu se dobrar hoje. Que a misericórdia que existe desde a eternidade te alcance neste momento, apagando transgressões da juventude e erros recentes, cobrindo tudo com o sangue precioso de Cristo. Que integridade e retidão te protejam, não através de esforço próprio, mas porque você escolheu refugiar-se naquele que é a própria justiça, e que você experimente o que Davi experimentou, a alegria incomparável de ter o próprio Deus como seu professor pessoal, guiando cada passo, revelando cada curva do caminho, garantindo que você não apenas sobreviva, mas prospere para a glória do Pai eterno.
Amém. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra. Alguém ao seu redor está vagueando sem direção, precisando ouvir que existe um caminho secreto de intimidade com Deus e que a entrada desse caminho é um coração genuinamente arrependido. Seja você o mensageiro dessa esperança transformadora hoje.